Bom dia, feliz sábado, você que nos acompanha agora nas redes sociais. Quer dizer, bom sábado, bom domingo, bom segunda, boa terça, bom dia, boa tarde, boa noite. Para aqueles que estão ao vivo, feliz sábado. Hoje, dia 22 de outubro, é um dia muito especial para nós adventistas, porque ao estudarmos a palavra, está aqui o Daniel que não me deixa mentir, porque é no livro de Daniel, né? Das 2.300 tardes e manhãs, nós encontramos essa data significativa que inclusive assinala a profecia do povo de Israel e também do remanescente. Mas estamos felizes por estarmos aqui, nós vamos recapitular a lição A Esperança do Antigo Testamento. E estamos novamente aqui com o Daniel, nosso irmão da Igreja Central de Pouso Alegre, e com a Anaína, nossa irmã aqui da Igreja Central de Alfenas, e eu sou Paulo, também membro aqui da Igreja Central de Alfenas. Bom sábado, feliz sábado para vocês dois. Feliz sábado, é um prazer estar aqui novamente, com vocês, para a gente poder recapitular essa lição. Bom sábado a todos os irmãos, também é um grande prazer, recapitularmos essa lição de tão cunho tão importante para a nossa vida, né? Bom sábado para você também que está nos assistindo nas ondas da internet. Que Deus possa ser louvado e agradecido também por você estar nos assistindo, né? Sim. Nesse momento vamos orar? Vamos. Né? Senhor Deus, amado Pai, nós queremos louvar o teu santo nome, porque o Senhor é nosso Criador, nosso mantenedor e nosso Salvador. Amém, Pai. Bendito seja o Senhor pela tua fidelidade para cada um de nós. Amém, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui para estudarmos a tua lição. Amém, que o teu santo Pai. e bom Espírito possa falar aos nossos corações. Amém, Senhor. E que possamos estar em paz, porque o Senhor está aqui. Amém, Senhor. Por isso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, agora vamos conversar, né? Nós já conversamos, inclusive na semana passada, nós orientamos aqueles que têm interesse de aprofundar o conhecimento, que nos procurassem e entrassem em contato com a TV Novo Tempo para receber estudos, porque nós falamos um pouquinho sobre o que vem a ser a alma vivente. Mas hoje, ao estudar a esperança do Antigo Testamento, nós ainda vamos passar por ali, não é verdade? E temos inclusive aquela passagem de Hebreus, capítulo 11, versos 17 e 19, que está lá no Novo Testamento, que nós vamos ler, que traz a base do estudo que nós vamos ter essa semana, mas que remete àquele ponto da semana passada por um aspecto. Qual que é essa esperança? Sim, o Senhor Jesus é a maior de todas as esperanças. Mas para mim, Paulo, enquanto ser mortal, após o Senhor Jesus me ofertar pela graça a vida eterna, se eu vier a morrer, qual que é a minha maior esperança? É isso que nós vamos estudar. E lendo então a passagem que eu mencionei, né, Hebreus 11, versos 17 e 19, nós lemos: Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Eu acho que agora, por esse verso, você já percebe então qual que é a nossa maior esperança e como ela corrobora o que nós estudamos na semana passada, né? O que vocês querem colocar nesse sentido? Fiquem à vontade. A nossa maior esperança é que, mesmo que morramos, né? Na volta de Jesus, nós seremos ressuscitados. E ressuscitados não para morrer de novo, mas para viver eternamente com Ele. É a maior esperança que alguém pode ter. É saber que a morte não vencerá, né? A gente estará ali dormindo no pó da terra, mas nós seremos ressuscitados por Cristo, nosso Senhor. Então, uma outra coisa que eu achei interessante nesse verso é que Abraão estava disposto a sacrificar Isaque porque ele sabia que teria Isaque de volta. E aí eu fiquei me perguntando, o que eu estou disposta a sacrificar para ter essa esperança, né? Na volta de Jesus. Sabe, Naina, eu remeti um pouco à lição anterior. Igual eu falei, eu gosto de dar umas viajadas. E eu me remeti à lição anterior.
esse verso áureo nosso aqui, né? Pela fé, né? Pela fé, Abraão sabia que mesmo matando Isaac, Deus teria poder para ressuscitar. E aí nós vamos lá para o nosso pai, Adão, né? Uhum. Mesmo que Eva comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal, e a palavra de Deus diz que se vocês desobedecessem, vocês iriam morrer, Uhum. né? Então, ou seja, quando Adão viu Eva com aquele fruto na mão, com aquela mastigada, ele falou assim, perdi a minha esposa. Né? Não teve essa fé, né? Não de que teve Deus essa poderia fé. ressuscitá-la. Né? E olha que Adão, com um intelecto máximo, caminhando com Deus, ele via Deus todas as tardes, conversava com Deus, né? Sabia do que tinha acontecido no céu, da rebelião que tinha acontecido no céu, né? Jesus vinha, o próprio Deus falou, olha, tome cuidado, né? Mantenha firme na sua fé comigo, né? Mesmo com todo esse conhecimento, todo esse intelecto, toda essa natureza a favor de Adão, Não teve essa atitude. Essa atitude que Abraão teve. A visão, né? A visão que Abraão teve. Né? Então, quando a gente lê um texto desse, a gente começa a pensar que fé é essa que Abraão tinha no Senhor. Pois é. Verdade. Que fé. E que muitos outros que nós vamos ver essa semana. Aliás, tudo que o Daniel está comentando, nós recapitulamos dia 8 de outubro. Então, se você quiser entender um pouquinho mais sobre esse momento de Adão, Eva, o pecado e as consequências, nós recapitulamos isso dia 8 de outubro. Acesse os arquivos da nossa igreja no YouTube e você pode assistir essa lição, caso não tenha acompanhado quando nós estivemos aqui recapitulando ela. Mas vamos lá então, né? Na parte de domingo tem uma expressão então, verei a Deus. Adão também não pensou como Jó, né? Não. Porque Jó, quando passou tudo aquilo, estava na iminência de morrer, ele ainda tinha certeza que se eu ainda vier a morrer, ele me ressuscitará. Quer dizer... Interessante é que no começo da lição, né, nessa lição de domingo, tem uma frase curtinha que fala, a vida não é justa. Sim. E aí tem outra frase, vemos isso especialmente quando vemos o sofrimento bom e o injusto, né, o bom sofrendo e o injusto prosperando. É o que a gente mais vê hoje em dia. É o bom sofrendo e o injusto prosperando. E muitas pessoas perguntam, mas que justiça é essa de Deus? Por que não resolve isso logo? Né? Eu vejo a pessoa que me fez tanto mal e ela está indo de vento em popa e eu estou aqui. Será que Deus não está vendo? Às vezes dá vontade de desistir e ir para as fileiras do inimigo, né? Sim. Porque lá tem bonança. Sim. Lá tem alegria. Uhum. Né? Quantas vezes Davi... Não é o inverso? Pois é. Não é o inverso? Porque aqui nós estamos sujeitos a um caminho de provas. Uhum. Mas no final, Sim. vem a coroa. E com o inimigo é o inverso. Ele agora até concede para pessoas bens terrenos. Mas no final, o salário do pecado... É a morte. Tem até um verso de Apocalipse que fala, né? Guarda o que tens para que ninguém roube a tua coroa. Né? A nossa coroa já está guardada. Mas a gente tem que permanecer firme, confiando nisso. Né? Como o Daniel falou semana passada, né? Sábado passado. A salvação não é uma vez salvo para sempre. A cada dia nós construímos a nossa salvação. É isso mesmo. E não foi só Jó, né? Na parte de domingo dá para ver que quando Marta não tinha essa noção clara de que o Senhor Jesus poderia ressuscitar Lázaro, né? O Senhor Jesus falou para ela, Marta, você não crê que aquele que morre ainda pode ressurgir? Ela falou, eu creio, Senhor, que o meu irmão vai ressuscitar no último dia. Então veja, a ressurreição era uma certeza do judeu. Sim. Por quê? Você ter a certeza da ressurreição se quando morre a alma já vai para Deus. Percebe? Não haveria necessidade, né? Não há necessidade. Não é? Não, eu sei, Senhor, que quando tu vieres em glória, meu irmão voltará contigo. Não, mas ela falou, eu sei, Senhor, que no último dia meu irmão há de ressurgir. Mas ela não sabia que o Senhor Jesus ia trazer
Que nem momento, que nem que nem um podcast, a gente tem mais essa liberdade, né? Que nem o Daniel falou na semana, sábado passado, né? Que o Senhor Jesus ia ressuscitar Jairo. Era Lázaro, né? Era a filha de Jairo, né? A filha de Jairo que foi. Pessoal, eu falei só para ver se vocês estavam prestando atenção. Aí, tá vendo? Não, Daniel, mas fique atento você também, viu? Que nós vamos, se errar, nós não erramos. Nós vamos para você se você tá atento. Mas eu creio que deve ter algum Jairo por aí esperando a ressurreição, né? Sim, de Cristo do último se Deus dia. quiser, né? Mas é importante isso, não é? Porque aí a gente vê. E sabe por quê? Porque como diz aqui na segunda. Porque, infelizmente, depois do pecado, o Senhor Jesus, né, é o que eu disse, acompanhe lá a lição que foi recapitulada dia 8 de outubro. O Senhor Jesus falou, Deus falou para Adão e Eva, no dia que dele comer, certamente morrerás. Ou seja, agora existe um poder na terra que não estava, digamos assim, atuante naquele momento de perfeição, que é a sepultura. E, infelizmente, ela está aí. E a palavra de Deus diz, né, existe uma expressão forte, que diz o salário do pecado é a morte. Né? Então, não sei se vocês quiserem comentar algo aí acerca da parte de segunda-feira, ler alguma passagem, fiquem à vontade. Eu gostaria de ler Salmos, né, 49, versículo 15. Isso. Você que está com a sua Bíblia em casa aí, né, abra conosco, estude conosco a palavra de Deus. Né, abra sua Bíblia no livro de Salmos. 49, o verso 15, né? Isso. E você que recapitula, então você dá uma pausa, abre a Bíblia aí, ou acessa o seu aplicativo, né? E daí você solta o vídeo. Ok, Daniel. Então leia para nós. Vamos ler. Salmos, capítulo 49, versículo 15, diz assim: Mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. O que é alma mesmo, que nós estudamos sábado passado? Exatamente. Aqui é o Velho Testamento, né? Está em hebraico, né? Vem de Nefesh, e é justamente a vida. Né? Deus vai restaurar a vida. É o que nós estudamos na lição passada, né? Da fórmula da vida. Né? Boneco de barro, mais fôlego, é igual uma alma vivente. Né? Por que ele diria, ele remirá minha alma da sepultura, se quando ele morreu ele desencarnou e já foi para o céu? Por que remiria da sepultura? Né? Ele me abraçará no lar eterno, ele me receberá em seus braços, não é verdade? Então, existem coisas na Bíblia que são claras, óbvias, e nós é que, como diz lá como é que é o Leandro Quadros, né? Quem procura um texto, quer um pretexto, tira o texto do contexto, né? Ou seja, parece que infelizmente é isso. E esse é um salmo de Davi, e se você for ler o livro de Atos, no capítulo 2, no versículo 34, leia comigo na sua Bíblia. Atos, capítulo 2, versículo 34. Livro de Atos, né, no Novo Testamento, após os evangelhos, inicia-se o livro de Atos. Então, Mateus, Marcos, Lucas, João, e aí vem Atos. Sim. Atos escrito por Lucas, né, Daniel? Lucas. A maioria dos cristãos acha que foi Paulo, mas foi Lucas, né? E ele diz assim: porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Davi não subiu aos céus. Olha que interessante. Então, você imagina Davi sendo o coração de Deus. Isso aqui é podcast, então a gente pode interagir. Peraí, é isso aí. Mas não fala a Bíblia que era o homem segundo o coração de Deus? Pois é. Se o homem segundo o coração de Deus não subiu ao céu, o que vai ser de mim? Ninguém vai subir mais. Exatamente. É que diz que Davi não subiu aos céus. Ou seja, ele está no pó da terra. Né? Talvez na ressurreição especial, né? Quando Jesus ressuscitou, a Bíblia diz que algumas pessoas levantaram dos sepulcros, né? E subiram aos céus. Nós não sabemos se Davi subiu junto. Mas até o momento que tinha escrito aqui, diz que a pena inspirada nos diz que Davi não tinha subido aos céus. E a palavra? Interessante, nessa parte de segunda-feira que eu achei bem interessante a gente frisar, que as pessoas têm frisam muito o ter, né? O ser. E aqui fala que o salmista aponta tanto o tolo quanto o sábio morrem. Todo mundo morre.
Todos. Tanto o sábio, o tolo, o rico, o pobre, todo mundo morre. Pode ter a riqueza que for, um dia vai morrer. Não tem como. Essa é a certeza, né? Essa é a certeza. Um dia vai morrer. Por isso que a lição fala o poder da sepultura. É algo que está posto a todo ser humano. E tantas pessoas se acham, né? Porque tem uma casa boa, um carro bom, porque tem boas condições, então se acham e acham que nunca vão morrer. A gente vê muitos jovens, né? Os jovens se arriscam tanto porque tem a ilusão de que não vão morrer jovens, né? E a gente percebe que todo mundo morre. Nós vemos a cultura egípcia, né? A cultura egípcia, principalmente os reis egípcios, né? Eles eram mumificados e colocados alguns tesouros ali, justamente para entregar para Anubis, né? Para comprar. Na esperança de que fosse continuar. Exatamente. E aí Davi, nesse salmo, ele fala o seguinte: as pessoas ficam tão preocupadas em adquirir coisas e bens e riquezas, em ter, né? E fica como se corresse em círculos, né? Andasse em círculo. Interessante que eu sou psicóloga, mas eu também faço terapia, né? E um certo dia, eu conversando com a terapeuta, e ela me fez uma pergunta. E nessa pergunta, a minha mente, bugou. Aí eu falei, meu Deus, e aí? Qual é a resposta? Ela me perguntou o seguinte: quando que você vai aproveitar as conquistas que você já tem? Porque eu estava sempre preocupada em ter mais conhecimento, em ter mais coisas, sabe? Sempre preocupada em crescer, em melhorar. E nessa procura, nessa busca de ser sempre melhor e de procurar melhorar, eu estava ficando cada vez mais triste. Porque se você for pensar desse lado terreno, nada vai fartar, nada vai ser suficiente para nós. Nunca vai ser. É a famosa teoria da corrida dos ratos. Sim, você vai estar sempre correndo atrás de alguma coisa. Nunca você vai conseguir aproveitar. Então, quando a gente para e reflete, não, Deus, obrigado pelo que o Senhor já me deu. E aí eu começo, então, a desfrutar o que Deus tem para mim e começo a colocar nas mãos dele qual o propósito dele para mim. Quando chega a morte, a gente já fica mais em paz. E com a esperança da ressurreição. Da ressurreição, né, em Cristo. Se conforma, consegue superar o momento e seguir. Sim, e a gente sabe que aqui a gente não vai chegar na felicidade completa. Então, é bobeira você ficar correndo atrás de uma felicidade que nunca vai ser aqui. Então, quando a gente tem essa esperança da ressurreição em Cristo Jesus, a gente fala, não, se Cristo me recolher agora, se for para eu dormir agora, eu vou em paz. A minha parte eu já fiz, já cumpri o meu trabalho aqui e tudo mais, então eu descanso em paz. A pessoa, quando fica muito relutante, assim, quando recebe uma notícia de que vai morrer, ela fica meio relutante e pensando. Quando fica muito relutante é porque está pensando assim... Quantas coisas eu poderia fazer, não aproveitei nada, né? Ou então, eu estou devendo muita coisa e eu preciso consertar, e conserta que jeito agora, se eu tenho pouco tempo? Não depositou a fé. A fé na esperança da ressurreição. Esse século é um século de extremo consumismo. Sim. Né? Onde o ter é maior do que o ser. Né? E isso é um engano de Satanás tremendo, que nos faz correr atrás do tempo, né? Isso mesmo. E aí nós voltamos para o livro de Eclesiastes, que nós estudamos na semana anterior, né? Eclesiastes, mesmo tendo conhecimento de tudo, muita sabedoria, corrido atrás de tudo, experimentou tudo, no final da vida dele é que ele reconhece, né? Olha, a suma né? O resumo de toda a minha vida, de toda a minha sabedoria, de tudo que eu fiz, teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Porque é só pelo poder dele que nós vamos ressuscitar e vamos viver. Sim. Né? Mas que perigo, né? Antigamente, para um judeu, você não usava que você era, né? Somente Deus poderia ser, né? Você tinha um estado transitório, eu estou. Sim. Entende? Tipo assim, eu não sou um carpinteiro. Eu estou carpinteiro. Porque é um estado transitório, né? Ser somente para Deus. Mas hoje
esse estado nosso é totalmente diferente, né? Porque hoje o nosso estado é em ter algo, é mostrar algo para as pessoas que você tem, não aquilo que você é, não mostrar Jesus Cristo para as outras pessoas, né? Hoje nós estudamos todos os dias, né? Que nós devemos mostrar Jesus para as outras pessoas, que talvez o único livro que essa pessoa está lendo é a nossa vida. Sim. Mas às vezes nós estamos mostrando o que nós temos e não aquilo que Deus nos fez. Nesse aspecto, eu acho que nós envolvemos a lição de segunda e de terça, porque eu acho que é isso então que faz da sepultura ou faz das profundezas, né? Algo que as pessoas sempre remetam a algo além do que é. É um lugar onde o seu corpo está ali parado. Cessou o seu metabolismo, cessou sua atividade metabólica e pronto. Mas por que eu tenho essa dificuldade? Não, mas na Bíblia falou, o Senhor há de remir minha alma da profundeza, como fala na terça, né? Mas por que a pessoa fica com essa preocupação? Porque, de fato, ele nunca se preparou para se encontrar com Deus. E a Bíblia diz, né? Eis que aos homens está determinado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Então, aquilo que você falou, por que chega naquela hora e fica preocupado? Porque ele fala assim, se não for do jeito que eu acredito, que eu acho, que eu ia para o céu, eu desencarnei, estou no céu. Para onde que eu vou? Para onde que eu vou? E aí, se vier depois o juízo, né? Eu acho que nessa hora até o ateu vira crente. Nessa hora, né? Mas aí, para aquele que teve, e essa era a esperança do Antigo Testamento, né? Na parte de quarta-feira, seus mortos viverão. Sim, ele tem a esperança. Ele sabe que ele vai alcançar, ele sabe que ele vai chegar. E aí eu gostaria que vocês também falassem um pouquinho sobre isso. Isaías fala bastante sobre isso. Mas eu não sei o enfoque que vocês preferem dar, então fiquem à vontade aí para explorarem naquilo que vocês preferirem, né? Então, um ponto que eu achei interessante está lá em Malaquias 4, verso 1. Lá no finzinho do Velho Testamento, né? Malaquias, aliás, acho que é o último livro, né? É o último profeta do Velho Testamento. É o último. O que está falando Malaquias? Aí vem falando o seguinte, olha. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como o restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Então, para quem busca justiça e acha que está demorando muito, existirá um dia em que a justiça virá. O juízo de Deus virá. E aqui fala que vai consumir de uma só vez. E não ficará raiz e nem ramo. Minha menina fez missão. E ela conta que ela deu estudo bíblico para uma moça. E a moça falava com ela que acreditava que os ímpios ficariam queimando eternamente. Isso. Aí ela pegou e falou com ela. Leu o texto da Bíblia e tal. E falou com ela. Falou assim, você não acha que Deus seria um Deus muito tirano de deixar a pessoa morrer, queimar eternamente, né? Ela falou assim, não, seria bom para aprender. Se não tem mais chance de mudança, vai aprender então, o quê, gente? Vai aprender o quê, né? Então, Deus ele é bem claro, ele é específico, ele vai queimar o pecado. Sim. E a pessoa que não deixou que ele tirasse o pecado dela, também perecerá. E não sobrará nem raiz, nem ramo. Então, significa que o processo de queima vai ter início, meio e fim. Sim. Então, não existe essa de inferno queimando para sempre, né? Tem até uma novela da Globo antiga que falava, né, a viagem, né? Que o povo ficava gritando o dia inteiro, noite inteira. Aí o pessoal ficava, meu Deus, nossa, mas o inferno é desse jeito, mas não é possível, né? E aí o rapaz ficou bonzinho, de repente foi para o céu. Olha que doideira, né? Até resgata aí a lição 1, que nós recapitulamos no dia 1 de outubro, quando nós começamos essa série, que enfatiza, se Deus é amor, né? Lá a pergunta, foi ele que criou o diabo? Né? Mesma coisa agora, depois de entender que Deus é amor, e ele não é culpado pelo diabo, a gente também tem que lembrar disso. Se Deus é amor, qual que é a razão de deixar pessoas queimando por uma vida de 30, 40, 50 anos, a pessoa queimar 3, 4 mil, uma eternidade? E eu vejo isso aí também, não só como a justiça de Deus,
mas como o amor e a misericórdia de Deus também para com o ímpio. Sim. Né? Porque Deus não puxa pela orelha e leva para o céu. Né? Não. Você já imaginou alguém que vive transtornado e, né, e desgostoso de Deus, né? Não se agrada de nada, e de repente ele está lá no céu, ele vê Deus, ele vê Jesus, e fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Nossa, vai ficar insatisfeito a eternidade, né? Já pensou? Eu acho que é por isso que o nosso caráter tem que ser desenvolvido ao longo do tempo até a volta de Jesus. Né? Porque quando Jesus volta, o nosso caráter ele já tem que estar moldado conforme o coração de Cristo. E aí nós vamos sentir amor. Porque como que você junta seus amigos? Você faz amizade com quem? Justamente com quem você tem afinidade. Sim. Não é assim? Você não... Lógico. Olha, se você é vamos supor, um cantor de rap, você não vai ficar fazendo amizade com empresários de alto escalão, evangélicos. Não é a sua turma. Entende? Então, você faz amizades, você gosta de estar com pessoas que você tem afinidade. E é dessa forma que nós vamos estar com Jesus. Né? Poxa vida, ele me salvou, ele me resgatou, eu devo tudo a ele. Né? Quantas vezes ele me ajudou na terra. Né? Então, é um amor que explode de alegria de lembrar que ele sacrificou a vida dele por nós. Tem até uma música do Arautos do Rei que fala: o céu é Jesus e onde ele estiver, o céu será ali. Então, a gente precisa entender que o céu é Cristo. Se eu não gosto de Cristo, então eu não preciso querer estar no céu. Para que eu vou estar lá? Porque a essência do céu é Cristo. Né? Bem, aí na parte de quinta-feira, reforçando isso, né? Nós temos aqueles que dormem no pó. E aí, na parte de quinta-feira, nós temos uma questão emblemática, que é o profeta Daniel. O profeta Daniel foi recebendo luz, foi, né, recebendo enigmas, e chegou num ponto em que ele, olha, você me explicou tudo, ele falou para o anjo, né? Mas eu ainda não entendi bem, o que dava para você explicar mais para mim? Aí o anjo olhou para ele e falou assim, olha, Daniel, por aqui basta. Isso é para o tempo do fim. Sim. Ou seja, os teus dias, Daniel, não são os dias do tempo do fim. Você certamente se recolherá ao seu povo, ou seja, vai descansar, vai ser enterrado, como todos os que viveram antes de você foram. Mas ao final, se levantará. Será o quê? Ressuscitado. Veja, não foi dito para Daniel, e olha, você vai descansar e estará com o Senhor, onde aprenderá sobre todas as coisas. Falou, você vai descansar. Mas ao final, se levantará. Nossa, Paulo, lembrei agora daquele texto de Judas, o livro de Judas, né, que só tem um capítulo. Sim. Eu acho que é versículo 9, né, que diz que Miguel batalhou contra Satanás pelo corpo de Moisés e ressuscitou Moisés. Né? E o tema dessa lição de quinta-feira é aqueles que dormem no pó. Sim. Você já imaginou que o próprio Miguel desceu do céu para essa disputa no original grego é uma disputa jurídica, né? Sim, mas Miguel, Daniel, é uma expressão que quer dizer aquele que é semelhante a Deus, o grande príncipe. Ou quem é como Deus. Ou quem é como Deus. Eu acho que o tempo permite a gente conversar um pouquinho sobre isso, né? Além de falar sobre a esperança que é a ressurreição, mas aproveitar, tem muitos que estão nos acompanhando agora, às vezes imaginam que Miguel é aquele Miguel da série Supernatural, que é mais um anjo. Nossa. Né? E que antes de Lúcifer tinha um anjo ainda que era mais poderoso do que ele. É o Miguel Hollywood. Quem que é esse Miguel aqui? Porque como que um anjo pode ser semelhante a Deus? Então. Né? Miguel é um ser ou é um atributo, ou é um título? Um título, acho que essa seria a melhor pergunta. Se você for para Daniel capítulo 12, né? Você abra sua Bíblia conosco, né? Vamos... Esse é um tema importante Daniel, e de muito debate, né? 12. Também no ramo teológico. Sim. Daniel capítulo 12 diz assim: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Né? Aqui, vem aqui Miguel, no Daniel capítulo 12, né? Sim. O nome Miguel vem de Micael,
significa quem é como Deus ou quem será como Deus. É uma pergunta, né? Quem é como Deus? E se você for para Gênesis, né, você vê a serpente lá no Éden. E o que a serpente do Éden falou lá para Eva? Eva, no dia que dele comer, sereis... se você comer desse fruto, os seus olhos vão se abrir. E vocês serão como Deus. Engraçado que a palavra Miguel significa justamente quem é como Deus. Ele refuta o inimigo, a serpente, o argumento da serpente. Né? Se você for para Apocalipse, abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 12. Nós estamos fugindo um pouco da lição, mas é importante. Mas eu acho que esse termo citado aqui é importante a gente. Se der para trazer esclarecimento, melhor, não é? Sim. Deixa eu achar aqui, Apocalipse. Capítulo 12. Eu tinha um irmão que dava estudo livro lá em São Carlos, ele fala, Apocalipse? Vamos abrir no livro de Apocalipse? Então, Apocalipse, capítulo 12, é o último livro da Bíblia. Versículo 7, diz assim, e houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Todavia, não se prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi-se precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. A antiga serpente remete a Gênesis. Né? E aqui diz que esse Miguel, ele batalhou contra o dragão, mas é Miguel e os seus anjos. E você vê lá em Daniel 12 que Miguel volta para buscar o seu povo. Nós somos povo de quem? De Deus. De Deus. Na tradição judaica também, vincula muito esse Miguel com Malach Adonai, o anjo do Senhor em hebraico. Né? E esse anjo do Senhor, ele aparece no Velho Testamento. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Gênesis. Livro de Gênesis, que é o primeiro livro. Capítulo... Esse é o capítulo 12 aqui. 22. Capítulo 22. Aqui, ó. Gênesis, capítulo 22. Isso. É quando Abraão se levanta de madrugada para imolar Isaac, né? E ao terceiro dia ele se levanta e vai, né? E aí ele pega e ele estende a mão para imolar o filho dele, Isaac. Mas olha o que diz o versículo 11. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. O pronome que ele usa é não me negaste. Me negaste. Por isso que o anjo do Senhor está com A maiúsculo aqui, né? Exatamente. Porque não é um anjo. Não é um anjo. Não é uma criatura. É o próprio Filho de Deus. É o próprio Filho de Deus. Né? Toda vez que o povo de Deus sofre, Miguel vem para trazer libertação. Né? É um título de Jesus para quando ele vai batalhar. Assim, o chefe das forças celestes. Miguel, ele vem como o principal, o cabeça, né? o único. Né? E ele é o único mesmo. Sim. Né? Não há outro nome, não há outro... em lugar nenhum na Bíblia que não seja em nome de Jesus. E é pelo sacrifício que ele fez na cruz, né? Como o primo dele falou, aquele dia que ele chegou para ser batizado, o primo dele olhou e falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista. Isso. Que nos traz a veste da graça e agora então nos dá, por sua graça, por seu sacrifício, então, essa bênção que é poder ressurgir caso venhamos a morrer. Por isso que a Bíblia diz, né? A morte é o último inimigo, porque na cruz Satanás já foi derrotado. Mas infelizmente, mesmo depois da cruz, nós continuamos morrendo. Só que vai chegar o momento em que vai acabar esse sofrimento, né? Que nós, como Daniel ouviu ali, vamos sair. O Senhor Jesus falou, eis que aqueles que estiverem no sepulcro ouvirão a sua voz e sairão. Não é verdade? Então, a grande... Né? Foi bom esse estudo do Miguel, porque ele está inserido nisso. Olha, Abraão, quando foi sacrificar o filho, ele tinha
fé que Deus ressuscitaria Isaac. E a voz do arcanjo, né, que vai ressuscitar. E é a voz do arcanjo. O arcanjo que não deixou Isaac morrer ali é que não vai deixar que os sinceros que aceitaram o Senhor Jesus como seu Salvador fiquem nas profundezas da terra, fiquem na sepultura, né? Muito bom. Eu acho que sexta-feira, para terminar, eu só quero ler um parágrafo aqui. Diz assim: o doador da vida chamará sua possessão adquirida na primeira ressurreição. E até aquela hora triunfante, quando a última trombeta soará e o vasto exército sairá para a vitória eterna, todo santo adormecido será mantido em segurança e será guardado como uma joia preciosa, que é conhecido por Deus pelo nome, pelo poder do Salvador que habitou neles enquanto viviam, e porque eram participantes da natureza divina, eles são trazidos dentre os mortos. Comentário de Ellen White, que está no comentário bíblico adventista, né? Como você disse, né, Anaína? Só vai para o céu quem queria estar perto de Deus. Sim. Né? Sim, e a oportunidade está aberta, né, para cada um de nós. Enquanto há vida, há esperança. O fôlego de vida foi tirado de nós, acabou. Não tem chance mais de querer ser uma nova pessoa, de mudar. Não tem tempo de Passou, né, de repescagem. Não existe isso. A porta da graça fechou. Fechou. Está aberta só enquanto nós ainda estamos vivos. E a gente precisa aproveitar a oportunidade. Amigo, que você tenha apreciado, que você replique esse conteúdo nas suas redes sociais. E no próximo sábado, dia 29, que você sintonize ao vivo para estar juntamente conosco, uma outra equipe, óbvio, mas que você também participe desse outro momento. Nós vamos nos despedir com uma oração. Vou pedir a Anaína, então, que ore por nós. Sim. Querido e amado Deus, muito obrigada porque o Senhor nos dá essa esperança da vida eterna, Senhor, que nós temos quando o Senhor morreu na cruz por nós. Amém. Sabemos, Senhor, que está próximo a tua volta e nós queremos estar preparados. Nos ajude a nos preparar, Senhor. Amém, nos ajude, Senhor, a sermos pessoas melhores, a sermos diferentes, a mostrar a Ti as pessoas que não lhe conhecem. Amém, Fique Senhor conosco para que possamos fazer boas decisões, porque a cada dia nós precisamos escolher estar contigo. Amém, nós te Senhor rogamos essas bênçãos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.